Graça e paz aos amados irmãos. Nós estamos hoje, dia 15 de novembro de 2021. E eu estava aqui, hoje a tarde toda aqui, uma tarde chuvosa, né, na cidade serrana de Muritiba. E eu estava aqui na pequena sala de estudo aqui, estava lendo alguns livros aqui, e estava meditando na composição da vida, né? Quando nós nos propomos a dialogar algum assunto com alguém, né, seja ele do campo da política, seja do campo da religião, e a gente tenta de alguma forma dialogar sobre algum assunto, seja qual for ele, né? E a gente vê muitas vezes como as pessoas elas procuram expor suas ideias daquilo que elas pensam, sem sair de fora da caixa, né? Por exemplo, um torcedor de um time, ele vai torcer, vai criar argumentos, né, para que não desmereça aquele time que ele torce. Independente se aquele time estiver na primeira, na segunda ou na terceira divisão, né? Ah, meu time é campeão, meu time teve tal artilheiro e tal. Mas ele não reconhece, talvez, a situação do seu time na atualidade. Porque ele gosta e ele ama daquele time, né? Ele ama aquele time. E geralmente, justamente assim, às vezes quando a gente vai tratar de algum assunto, seja no campo da política, seja no campo da religião, logo a pessoa sai em defesa dos seus pensamentos, em defesa dos seus ideais, dos seus pontos de vista, né? Ninguém quer sair do centro do problema e ver fora da caixa, né? Eu me retirar de toda aquela situação e ver, né, acima, né? As pessoas sempre estão com um olhar linear, elas não procuram estar a parte da situação, ver a situação de fora. Isso torna a vida cansativa, né? E é preciso a gente se afastar em alguns momentos, se calar. Existem muitos provérbios que falam sobre o silêncio, né? O salmista Davi ele disse que ficarei mudo, cego e surdo quando o ímpio, o inimigo estiver perto de mim. Então há uma necessidade muito grande de que a gente, de uma certa forma, entenda, tenha compreensão, né? Eu penso muito no Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, tamanha ignorância daquelas pessoas que não tinham conhecimento de nada a respeito de um novo céu, uma nova terra, uma nova vida, né? Eles viam a vida e viam o mundo pela esfera da religião daquela época. Seja saduceu, seja fariseu, né? Quando o apóstolo Paulo ele esteve na Grécia, em Corinto, ali, né, em Éfeso, naquelas cidades ali, ele também teve essas dificuldades exorbitantes, né, de compreensão, porque as pessoas estavam formatadas, fundamentadas com seus ensinamentos, com suas tradições e com as suas formas de ver, né? Quando uma pessoa acha que, por exemplo, que só tem uma religião no mundo, ele passa a vida toda estudando aquela religião, que é a religião dele. De repente ele passa a entender que existem outras religiões além da dele, né? Que não existe só a religião dele, né? Existem outras religiões. E aí ele tem dificuldade de compreenditude da vida, porque ele está com uma viseira ali, como um animal, né? Um cavalo, um burro, né? Um jumento que puxa a carroça e ali o condutor coloca uma viseira para que ele não possa olhar a lateral, para que isso não atrapalhe o percurso. Ele está ali bitolado ali, ele está ali no foco, né? Isso existe pontos positivos, mas existe pontos negativos, né? O ponto positivo é quando o nosso foco é a coisa certa, né? E a gente coloca uma viseira para que nada possa tirar a nossa atenção do foco. Mas e quando aquele foco é ser um condutor de massas? Quando as pessoas estão ali bitoladas naquilo e você tenta conversar, dialogar, elas são muito rasas, porque o conhecimento em si traz a gama de responsabilidade muito grande, né? Ele traz o conteúdo, o alargamento, né, da mente, do conhecimento, ele vai trazer em si responsabilidades
exorbitantes para a vida da pessoa, né? E todo o conhecimento requer renúncia, né? O ignorante ele age por falta de conhecimento. Até ali ele está inocente naquele movimento. Mas quando o conhecimento vem, vem a responsabilidade. Porque conhecer é ser responsável por tudo aquilo que nós estamos a conhecer. Não somos mais um ignorante. Antigamente, nos tempos antigos, nas portas de muitos templos, havia uma frase escrita: conhece-te a ti mesmo. As pessoas elas não fazem um mergulho para dentro de si. Elas estão, quando você vai chegando à idade, vai chegando à maturidade, você começa a se calar diante de muitas coisas. Porque o que existe aí fora é uma defesa de utopias. E essas utopias, os sistemas políticos, o modismo, a moda da roupa, a moda do carro, a vida nos mostra que tudo isso é passageiro. É um vapor que aparece e desvanece. Então não adianta a gente estar defendendo um partido político, linha filosófica, ramificações religiosas, filosóficas e teológicas, teses, antiteses e pontos utópicos ou idealistas, porque isso tudo vai passar com o passar do tempo, né, com perdão, o desenvolvimento da vida, essas coisas elas vão passar. Tudo passa nessa vida, né? Nós poderíamos falar aqui de muitas modas, né? Muitas gerações foram vindo e foi passando, né? Muitas coisas foram vindo na Terra e passou várias modas, né? Antigamente, quando a gente era criança, chegava o período de brincar de gude, chegava o período de brincar de ioiô, chegava o período de brincar de empinar pipa, né? Era aquelas fases. Por quê? Quem é que fazia essas fases? Como é que de repente aparecia a gude, né? Seu Manuel lá da mercearia, você ia comprar o pão, tá lá a frasqueira cheia de gude. Quem é que ditava essas modas? Era quem fabricava. O camarada tinha uma fábrica de peão, de goiaba, de maçaranduba. Ele fazia o peão, chegava lá na mercearia, botava. A turma quando ia, é tempo de peão. Aí se enjoava de brincar de peão. Daqui a pouco o camarada que fazia pipa, armava pipa de bambu, botava lá. Ô, chegou o tempo de pipa, né? Tinha lá a Copa do Mundo, o camarada lá ia na gráfica, fazia as figurinhas do jogador, e você ficava com aquele álbum ali para ganhar um jogo de dama, né, um jogo de boliche de plástico, né, uma raquete de tênis ou de ping-pong, e ali sempre ficava faltando uma figurinha. Nunca vinha aquela figurinha para encaixar. O camarada lá, maquiavélico, ele fazia todas as fotos que completasse aquela página, mas a única foto não fazia. E aí todo dia você ia lá, comprava 10, 20 pacotes de figurinha, abria, figurinha tudo repetida. Você ia e trocava com um colega, e nunca conseguia completar o álbum. A vida é um modismo, né? Vinha o tempo do ioiô, várias coisas. Tudo isso passa, né? Você olha para trás, você começa a meditar, de 1500 a descoberta desse Brasil até agora, muitas modas houve, né? Houve a moda do colã, né? Hoje ninguém mais usa, as mulheres não usam mais o colã, que era aquela camisa junto com a peça íntima. Parecia um maiô, né? Era o colã, roupa unissex, perfume, até perfume, né? O camarada ia lá, comprava o absinto da água de cheiro, né? Que era um perfume da minha juventude, lá dos 15 anos, o Quasar da Boticário, né? A pessoa ia e comprava esses perfumes, né? O Marrot, né? Tinha aquele perfume Marrot, né? Então são essas marcas, fazia aquele sucesso todo, né? Mas tudo isso passa, né? Isso passa e fica só você lá, né? Defendendo, né? Filosofias, teorias. E aí às vezes você vai conversar com um amigo, com alguém, e aí vai falar sobre um movimento, seja o machismo, o feminismo, né? Sobre uma utopia, vai falar alguma coisa sobre a religião, sobre a palavra de Deus, e lá você vê uma mentalidade, porque a pessoa ela não consegue fazer uma leitura universal. Ela não consegue, ela pega um quadrado, né? Ele pega um quadrado, né? Aqui, vamos supor, aqui ele pega esse formato quadrado aqui,
e ele olha só esse lado. Ele não procura ver o lado de cá e esse lado. Um quadrado tem 4 lados, mas na mente dele só tem um lado quadrado. Ele só procura ver esse lado, não é? Ele tem uma visão curta e nós precisamos procurar ler, estudar. Se aconteceu algo em 1980, aconteceu algo, um evento, como foi que esse evento aconteceu? De onde começou isso? Né? Você vai ver lá uma música, um estilo musical, o jazz. Você está no ano de 2021, aí você gostou do jazz. Poxa, que sucesso, que maravilha, que fundo musical. Mas você não vai estudar a história do jazz para saber. Parece que o jazz para você é uma coisa nova. Poxa, que sucesso, já ouviu falar do jazz? Rapaz, é um novo ritmo musical. Não, amigo, o jazz vai fazer 100 anos. O jazz lá de Dizzy Gillespie, de vários outros cantores, Tom Coltrane, né? Control, como que a pronúncia. Existe outros, você gosta do sax, bom, eu gosto de Kennedy, mas você conhece Severino Araújo, Espinha de Bacalhau? Você conhece outros mais antigos, né? Então a pessoa não procura estudar o gênero musical do blues ou do jazz para saber, foi lá os negros nos Estados Unidos, ou foi na África, o reggae, né? E aí ela começa a falar aquilo que ela não tem conhecimento de causa. E aí vem conversar com você, você se desgasta, você se enerva, se ira, porque o tolo está ali falando. Talvez falta conhecimento de base, isso vai cansando você. Você vai vendo que não existe solução, que o problema do homem está muito mais além do que a psicologia pode resolver. A psicologia não tem capacidade de resolver, a psiquiatria, a psicanálise, a filosofia, a sociologia não tem como tratar os problemas de desigualdades, vai explicar a antropologia, mas tudo isso é falido, porque o homem faliu no Jardim do Éden. E no meio de tudo isso você vai encontrar que o único que tem a solução é Jesus Cristo. E aí você vai discutir, você vai tentar criar um projeto. Por exemplo, Vilas Lobos, foi um dos maiores homens que existiu nesse país no campo da música. Talvez se ele tivesse nascido na Europa, a Europa com seu mercantilismo, com seu imperialismo, teria colocado Vilas Lobos acima de Mozart e Beethoven. Não deixa nada a desejar. Ele fez um projeto e colocou música em todas as escolas desse país. Foi um dos momentos mais artísticos e cultural que o Brasil já viu. Ninguém fala sobre isso. A gente conhece a história que as pessoas querem falar. E quantos heróis da independência do Brasil, por exemplo, que não se ouve falar, né? Aqui mesmo, na cidade de Muritiba, havia muitos índios que desceram para a cachoeira para poder ajudar a independência do Brasil. Ninguém nunca ouviu, poucos já ouviram falar sobre isso. Na barragem da Bananeira, onde se construiu a hidrelétrica Pedra do Cavalo, ali até hoje, quando foram cavar o fundamento para construir a hidrelétrica, acharam várias urnas funerárias de índios, vasos, né, objetos colares indígenas. Poucos falam-se sobre isso, né? Pouco se fala. Então, são esse tipo de coisa, falta pesquisa, falta uma mente aguçada para querer aprender, né? As pessoas ficam só olhando para um ponto. Elas não veem o universo em si, olham só para uma estrela. Isso é cansativo, né? Que você que tem procurado estudar, pesquisar, né? Quando a gente observa, por exemplo, quando o Brasil foi descoberto no ano de 1500, no ano de 1507, Erasmo de Roterdã estava escrevendo Ensaios à Loucura, que foi os escritos que influenciou o padre Martinho Lutero a criar a reforma
da religião católica, que dali foi oriundo, né? Dali se originou-se algumas instituições evangélicas, né? Protestantes, como queira se falar. E dessas oriundas históricas, hoje tem muitas outras. Só que as pessoas não entendem, né? Que ali as pessoas estavam já estavam ali, o Gutenberg já tinha criado a tipografia, né? E já tinha ali a imprensa, já tinha ali feito o primeiro livro a ser imprimido, a Bíblia, né? E ali as pessoas já estavam lendo jornais em Paris, já estavam ali lendo nos Estados Unidos, outros países já estavam ali a todo vapor, né? Na Europa, França, Itália, né? E aqui o Brasil ainda estava sendo descoberto, é uma criança, um país de 521 anos. Poucos entendem isso, né? Uma história e uma cultura montada a serviço de uma informação que possa privilegiar os dominadores, né? Tudo sempre foi assim. Então, o que é que a gente precisa fazer? Vai chegar um momento que a gente vai se calando, né? Vai se afastando cada dia mais de alguns ambientes, de alguns meios, porque a escola parece que fechou, né? Aquelas pessoas antigas, a maioria delas morreram, né? Quando você é novo, no caso, eu tinha 14, 13 anos, eu tinha livros que eu anotava sobre ervas medicinais. Eu tive a oportunidade de andar em muitas fazendas no sul da Bahia e conversar com muitos ribeirinhos e com muitos caboclos, mamelucos, né? E me passarem muitas informações, provérbios populares, né? Eu tinha sempre uma mente muito aguçada para essa cultura, né? A questão da homeopatia, né? Das plantas medicinais. E essas pessoas morreram, muita coisa se perdeu, né? Muitas formas, muitos dialetos populares, provérbios populares se perderam, né? Existe provérbio como aquele, o tempo é que cura a bola de fumo, né? A fazer aquela bola de fumo para cortar, para mascar, né? Para poder fazer o rapé, para poder até fumar aquele fumo, né? Temperado com mel, ele ficava brilhoso ali, né? O pau de fumo ali enrolado, que depois as pessoas pegavam para botar nas tramelas das casas, né? Aquela madeira ficava curada, né? Com ali o fumo, né? Com o alcatrão ali, né? Dava uma resistência à madeira, e as pessoas gostavam de pegar aquilo. São histórias que foram se perdendo pelo tempo. Então essas pessoas, essas escolas, elas foram se perdendo, as pessoas foram morrendo, né? A tradição foi se perdendo, né? As condutas foram se perdendo. E aí vem uma modernidade toda high-tech, né? Toda tecnológica, toda aí né? No software, né? Nos equipamentos modernos, né? O computador na palma da mão, o smartphone. E aí as pessoas vão perdendo o amor à leitura, né? Não lê mais, não pega um livro para ler, não tem mais essa mente aguçada, né? Aí depois vem conversar com você, o cara com um conteúdo de 100 gramas de livro que ele leu, e vai conversar com você que já tem 2, 3, 4, 5 toneladas de livros à frente. E não vai se orgulhar disso, né, obviamente. Não vai se orgulhar disso, mas vai procurar com humildade ensinar, né? Tentar capacitar aquela pessoa. Mas quantos querem isso? Porque o conhecimento, como eu disse, exige renúncia. Então o que é que você tem a fazer? É você se calar, né? Porque as mentes são medíocres e superficiais no conhecimento e em tudo, né? A gente procura ler e saber de cada coisa um pouquinho, né? E aí fica complicado, né? Eu vim aqui bater esse bate-papo com você, que você procure pesquisar mais, né? Hoje nós estamos no tempo do Google, o Google não responde tudo, né? Eu ainda estou fazendo pesquisas à moda antiga, né? Tem aqui alguns livros aqui que você pode ver aqui, né? Tem alguns livros, né? Aqui é uma pouca parte aqui, a parte de baixo ali, lá no canto, aqui na frente tem mais livros, né? Tem uma quantidade muito grande de livros aqui, né? A gente vai pesquisando, vai meditando, né? Tem mais livros lá, né? Tem muitos livros, né? E a gente vai lendo, não para ser melhor do que ninguém, né? Mas poder ensinar, poder
conversar com conhecimento de causa, né? Esse dia eu estava dando a gente está dando uma palestra, a gente está conversando em algum lugar e alguém chega e fala, pai, você já ouviu falar em tal coisa, né? Você já ouviu falar em tal ciência? Aí eu digo, poxa, eu nunca ouvi falar, mas eu vou anotar aqui e vou pesquisar. E aí eu anoto, né? Às vezes vou no dicionário, tem aqui vários dicionários aqui, mas eu vou no dicionário, eu tenho um dicionário aqui que é o dicionário Aurélio, né? Aurélio Buarque de Holanda, são dicionários antigos, né? Aí eu vou lá, pego um dicionário desse aqui e procuro ver o que é palavra, o significado da palavra. Então a gente vai, né? Pega o dicionário, né? Esse aqui é o dicionário, é um conteúdo maior, como você pode ver, ele é grande, né? Esse é o dicionário Aurélio, né? E aqui eu gostava de fazer as letrinhas pequenas, né? Do tamanho de formiga de açúcar. E eu gostava, né? Já reformei ele aqui já. Eu gostava de pegar aqui e ficar lendo, né? Aumentando o conhecimento de palavras, né? Eu gostava de pegar e ficar sabendo palavras novas do nosso português, né? O gerúndio do particípio, saber qual é o fundamento da palavra, se ela originava-se do grego, do latim, né? E eu gostava, sempre gostei muito disso, né? De estar pesquisando sobre todo esse assunto. Aí quando você vai conversar com alguém, está lá numa palestra, você conhece tal ciência? Eu digo, eu confesso que eu não conheço ainda, nunca ouvi falar, mas eu vou pesquisar. E aí eu chego aqui e eu pesquiso. Então eu aumento o meu conhecimento, né? Alguém fala, você já ouviu falar de tal continente perdido, né? As pirâmides de Aguna, alguma coisa sobre história, arqueologia? Eu digo, rapaz, não. Algum tempo atrás já escolhi alguma coisa sobre isso, mas eu venho, pesquiso. Aí você vai conversar com um camarada lá, não, conheço, já li isso aí, li um livrozinho e tal. Isso a gente não está se exaltando, mas fica difícil, né? As coisas, a superficialidade hoje está tão grande que as coisas ficam difíceis. A gente começa a ver que tem coisa que não tem mais sentido. Aí é melhor a gente não conversar mais, se calar e dizer, não, você está certo, tá tranquilo. Então fica a dica aí para você, meu querido, né? Procura estudar, pesquisar, ler a palavra de Deus, entender o que é que a palavra de Deus diz, o contexto, e no que diz respeito a todas as coisas. E aí você vai poder evoluir, tanto espiritualmente, mas evoluir também mentalmente, desenvolver o seu intelecto, né? Ter mais conteúdo, sair da caixa, né? E entender, quando alguém falar o quadrado, você poder falar com conhecimento de causa. Quem fundou, quando começou, por que está assim, qual foi o acontecimento, o que influenciou no percurso da história. E aí vai ser mais fácil tudo, tá bom? E aí você vai poder falar de Jesus, tendo o controle, o domínio do conhecimento, pelo menos um pouco, né? E os ouvintes lá que vão te ouvir vai saber que você não está ali enganado por um movimento religioso. Você sabe o que você quer e para onde você está indo. Então, fica essa dica aí. Muito obrigado. Que Jesus Cristo te abençoe. Um grande abraço.